Capítulo 6. O público e o privado nas políticas da educação. Objetivo: compreender a relação entre o Estado e os interesses privados na educação pública e de que forma influencia positiva ou negativamente nas políticas educacionais. Caro estudante, analisando as legislações educacionais até o momento, você deve ter percebido que um ponto em comum entre elas é a questão da educação privada e suas formas de financiamento. A pluralidade e a diversidade no campo educacional, especialmente quando envolvem a unidade, o desenvolvimento e a equidade social, são sempre positivas. O Brasil é um país de dimensão continental, grande em extensão, mas também em diversidade étnica, religiosa e cultural. Portanto, é importante que essas diferenças estejam presentes no campo educacional, procurando contemplar cada grupo específico de nossa sociedade. Assim, a oferta de uma educação privada de qualidade atende às demandas de parte da sociedade e pode contribuir para garantir oportunidades e ampliar as áreas de conhecimento. Porém, sabemos que o Brasil é um país diverso e também desigual. Apenas 10% da população detém 75% da riqueza gerada, cabendo à maioria viver apenas com os itens básicos para a sobrevivência ou nem mesmo estes. Essa desigualdade se faz presente no campo educacional e, em parte, condiciona as possibilidades de acesso a uma educação de qualidade. A escola pública em nosso país iniciou-se tardiamente, precisamente na década de 1930. Anteriormente, apesar de algumas raras iniciativas do Estado, a educação no Brasil estava nas mãos e era voltada às elites, com ampla participação da Igreja Católica, marcando a diferenciação de classe social e de poder, como você estudou na disciplina História da Educação. Ao longo do estudo da história do Brasil, percebemos que seus sucessivos governos transformaram o poder público em um meio de favorecimento para interesses particulares na formação e acumulação privada de capital. Se nos anos de 1930 efetivou-se a inserção do Estado na política educacional, na década de 1950, com a tramitação da LDB, o conflito entre o público e o privado é posto de forma mais arraigada, polarizando a discussão da lei. Sob o princípio da liberdade de ensino, abriram-se brechas para o financiamento público a entidades particulares e para a concessão de bolsas de estudo a estudantes carentes. Além disso, como vimos na unidade anterior, o Estado deixou a cargo das empresas oferecerem o ensino obrigatório a seus funcionários e aos filhos destes. Em 1968, já com os militares no governo, criou-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, responsável por financiar programas educacionais públicos e também privados. A LDB de 1971 reafirma os itens de financiamento público à rede privada, por meio de auxílio financeiro e de concessão de bolsas de estudo. Devemos levar em conta que o discurso da qualidade e da eficiência pode, em governos comprometidos única e exclusivamente com uma rede privada que seleciona e exclui parte da sociedade, significar a retração do Estado no financiamento, na ampliação e no aprimoramento da rede pública. Segundo Mendes 2000, analisando essa questão na década de 1960, com o regime militar, os dirigentes de escolas e universidades particulares alegavam a diferença de custo do ensino entre o setor privado e o setor público, defendendo a tese de que os recursos públicos seriam mais rentáveis no ensino privado. É essa a tese utilizada pelos privatistas ideológicos para consolidarem suas pretensões da hegemonia do ensino privado. E por quais motivos? Mendes aponta que um argumento utilizado que justificaria essa tese é que na rede pública de educação haveria tendência ao esbanjamento, à suntuosidade e ao empreguismo, percebendo-se ao mesmo tempo excesso de pessoal no conjunto e carência nos setores básicos. Já do lado do ensino privado, o autor avalia que,
Naquele momento, a economia vista como positiva nos discursos privatistas significava, na verdade, um ensino pobre, especialmente nas áreas técnico-científicas, resultado da quase inexistência de fiscalização por parte do Estado. As discussões sobre o financiamento público à rede privada permaneceram presentes nas políticas educacionais no país na aprovação da nova LDB em 1996, agora sob a ótica do neoliberalismo e do Estado mínimo, que reforçou o caráter privatista das políticas educacionais no Brasil. Se essa possibilidade vinha se delineando desde a LDB de 1961, como vimos na unidade 5, reforçou-se na LDB de 1996, apesar das tentativas de defensores da causa pública em assegurar o financiamento de recursos públicos exclusivo ao setor público. Porém, o texto final acabou admitindo que esses recursos pudessem ser dirigidos a outras modalidades de escola, como as confessionais, comunitárias ou filantrópicas. Embora a Constituição de 1988 garantisse que essa abertura ao financiamento seria destinada apenas às entidades que comprovassem finalidade não lucrativa e aplicassem seus excedentes financeiros em educação, foi mantida a possibilidade de concessão de bolsas, e pela ambiguidade e pelas definições maleáveis de comunitário, confessional e filantrópico. Acabou-se por praticamente qualquer instituição ser passível de receber recursos públicos. Nos últimos anos, vivemos uma intensa expansão da oferta de educação pública. Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 2011, 85,4% dos estudantes da educação básica estudam em escolas públicas. Porém, pare e reflita. Até que ponto esses números correspondem à permanência e à qualidade do ensino que as crianças encontram? O Brasil ocupa o 88º lugar no ranking internacional da qualidade de ensino. Aproximadamente 85,3% dos alunos matriculados no último ano do ensino fundamental não sabem o mínimo esperado em matemática e 73,8% em língua portuguesa. A posição do Brasil no ranking da Unesco em qualidade de ensino o coloca em situação de nível médio de desenvolvimento na área. Diariamente somos informados a respeito de escolas em péssimas condições estruturais e minimamente equipadas com o básico necessário para uma educação de qualidade. Você já deve até ter presenciado o triste cenário no qual muitas das escolas brasileiras estão inseridas. Prédios desabando, falta de água, banheiros inadequados, salas de aula superlotadas, professores desvalorizados e sem a devida formação e etc. Estudantes que, apesar de frequentarem as aulas e conseguirem identificar o alfabeto e juntar as sílabas, revelam-se analfabetos funcionais sem conseguir sequer interpretar um texto mais simples. Por outro lado, nos deparamos com escolas privadas superequipadas, com o que há de mais moderno, com professores especializados e valorizados, com uma estrutura física, humana e pedagógica de qualidade. Sabemos que essas condições são essenciais para o oferecimento de uma educação de qualidade, porém apenas uma minoria tem acesso a elas. Diante de realidades tão distintas, devemos nos perguntar sobre as responsabilidades do Estado e da sociedade em geral no que diz respeito à educação pública. Se é concedida constitucionalmente a livre iniciativa para a educação, a escola do cidadão é a escola pública, que deveria formar a todos, independentemente de etnia, do gênero, da religião e principalmente da classe social. A escola privada deveria significar escola de opção e não de obrigação para os que desejassem uma educação diferenciada para seus filhos. Mas a escola pública, como conhecemos, é, em sua maioria, desprovida dos padrões mínimos de qualidade de ensino e acaba tornando-se um espaço para a educação dos sem opção, ou seja, daqueles que não têm condições materiais para optar por um tipo de educação diferenciada e privada. Assim, a escola passa a ser mais um diferencial de classe,
que seleciona e exclui de acordo com a renda mensal das famílias. Essa questão torna-se ainda mais grave quando tomamos conhecimento da omissão do Estado diante das escolas públicas e do financiamento de entidades privadas. É a história que se repete. Enquanto a escola pública é sucateada, o Estado continua a subsidiar instituições privadas de ensino. Ao mesmo tempo em que se amplia a responsabilidade do governo com a educação, permite a evasão de recursos públicos destinados a esse fim, o que é grave, dado a realidade que o Brasil apresenta como um dos países que menos investe em educação e baixo índice na qualidade e no processo de ensino-aprendizagem. Pereira Teixeira, 2007, página 97. As políticas públicas na área social do Brasil refletem a política neoliberal em que os critérios e finalidades do campo educacional, como adaptabilidade, ajuste ao mercado, competitividade, produtividade e rentabilidade, são gerados pelo mundo empresarial, privilegiando o foco na produção e não na pessoa, como deve ser a prática de um processo formativo. Assim, na aprovação da LDB, tentou-se impedir ou dificultar que avanços na área pudessem se concretizar, argumentando que a lei era detalhista e centralizadora. Como resultado, obtivemos uma lei que, apesar de algumas conquistas, manteve o vínculo do Estado com o sistema privado, sem, contudo, significar garantia de que a sua prioridade, o ensino público, tornasse equivalente àquele em qualidade. Para sua reflexão, todos os anos são denunciados inúmeros casos semelhantes em todo o Brasil. Assista a uma reportagem sobre exemplos de descaso com a educação, realidade da maioria das escolas públicas no país. E reflita sobre a seguinte questão: diante das condições do ensino público brasileiro, quais critérios você acredita que deveriam ser estabelecidos para a destinação de verbas públicas para o ensino privado? A resposta a essa reflexão forma parte de sua aprendizagem e é individual. Posteriormente, eu colocarei o vídeo aqui nessa playlist. Saiba mais. A respeito do descaso da educação pública no Brasil e seus atuais desafios, recomendamos a leitura do artigo clicando no link, que estará na apostila que eu colocarei no link do Google Drive. Resumo. Ao longo destas 6 unidades, buscamos identificar as principais correntes políticas e econômicas que influenciaram o planejamento educacional brasileiro nos diferentes contextos históricos ao longo do século XX. De um caráter centralizador do governo Vargas, passamos aos liberais como protagonistas da elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961, quando, devido ao esvaziamento no discurso político e pedagógico, os aspectos quantitativos estiveram mais evidenciados do que os qualitativos, em que o Estado passou a ser mero organizador dos financiamentos públicos. Com o regime militar e a alienação dos educadores liberais, facilitou-se a entrada dos tecnocratas na liderança do planejamento educacional, em que os programas do MEC eram controlados pelo Ministério do Planejamento. A educação, nesse período, era vista como essencial para o sucesso do milagre econômico, porém como formadora de mão de obra e não de sujeitos plenos de cidadania. Analisamos, por fim, as legislações educacionais de 1961 e 71, a redução do papel do Estado e a ampliação dos setores privados no campo educacional brasileiro.